Olá, eu sou Michele Funkmayer, química responsável da empresa American Nutrients. As análises periódicas de água permitem avaliar a qualidade da água fornecida aos animais. E neste contexto, a leitura e interpretação dos laudos de potabilidade é essencial para a tomada de decisões e, quando necessário, implementações de medidas corretivas no sistema de água. Essa leitura e interpretação dos laudos de potabilidade da água, por vezes, pode ser complexa, devido à quantidade de informações que constam no mesmo, pois são muitos parâmetros, siglas, colunas. Mas então, o que observar e como interpretar? Bom, pensando nisso, nós vamos te ajudar a entender o que é importante de fato. O que é um laudo de potabilidade da água, quem pode emitir esse laudo, como interpretar este documento. O que é um laudo de potabilidade da água? Bom, um laudo de potabilidade também é chamado de relatório de análises e é um documento que apresenta os resultados das análises microbiológicas, como por exemplo, coliformes totais, Escherichia coli, bem como outros resultados físico-químicos, que temos, por exemplo, a cor aparente, a turbidez, o cloro livre. Nele, você deve conseguir observar os resultados obtidos e se eles atendem aos limites permitidos conforme a legislação vigente. Bom, e quem pode emitir um laudo de potabilidade da água? As análises de água potável e, consequentemente, o laudo de potabilidade devem ser realizados sempre por laboratório especializado, que por sua vez apresente um programa de qualidade conforme a NBR ISO 17025. Também pode ser habilitado no REBLAS, que é a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. Você pode identificar este requisito visualizando o laudo de análises. No topo do laudo deve estar o símbolo de acreditação na NBR ISO 17025. Também é importante que o laboratório siga os procedimentos de análise segundo o Standard Métodos ou alguma ISO. Isso você pode observar sempre no campo de referências no laudo de análises. Como interpretar o laudo de potabilidade da água? Após a amostragem e a realização das análises no laboratório escolhido, você receberá um laudo de potabilidade da água nos dias seguintes. Cada laboratório possui a sua formatação de laudo, ou seja, o seu formato de organizar e apresentar as informações. Mas você deve encontrar pelo menos as seguintes informações. Parâmetro. Os parâmetros também podem ser chamados de análises e são divididos em análises físico-químicas e microbiológicas. Alguns laboratórios apresentam ambas as análises em um único laudo. Outros laboratórios preferem emitir um laudo para análise físico-química e um para as análises microbiológicas. Por exemplo, no laudo de potabilidade que pegamos como exemplo, foi analisado o parâmetro físico-químico de cloro livre e os parâmetros microbiológicos foram coliformes totais e Escherichia coli. Quanto aos resultados, os resultados são de fato aqueles obtidos pelo laboratório para a amostra de água analisada. Como podemos observar, as análises microbiológicas tiveram ausência de coliformes totais e Escherichia coli. E como sabemos disso? O resultado foi menor que 1, ou seja, menor que o limite de quantificação do método de análise, o que nos leva a interpretar que esta água é ausente de contaminação de micro-organismos testados. E o teor de cloro residual foi de 0,9 mg por litro. Limite de quantificação, também conhecido como LQ, consiste na menor quantidade que aquele determinado parâmetro pode ser analisado, ou seja, é a menor quantidade de analito que pode ser determinada com precisão e exatidão
aceitáveis pelo laboratório. Vamos dar um exemplo. O limite de quantificação do cloro livre é 0,1 mg por litro. Isso significa que, abaixo dessa quantidade, o método de análise utilizado não conseguirá quantificar a presença de cloro. A unidade é a medida de cada parâmetro ou análise. Geralmente, essa unidade de medida é a mesma que consta na legislação para referenciar este parâmetro. O VMP é o valor máximo permitido de acordo com alguma legislação ou norma, a qual foi utilizada para referenciar pelo laboratório. Alguns laboratórios denominam este item também como padrão aceitável. Este dado é muito importante que conste no laudo, pois é com base nele que você vai fazer o comparativo com o seu resultado e ver se o mesmo encontra-se dentro da faixa ou do limite permitido. A legislação, neste caso, é a Portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde. Vamos a um exemplo. A Portaria 888 determina que o teor de cloro livre na água precisa estar entre 0,2 a 5 mg por litro. Como podemos observar na imagem que exemplifica o laudo, o resultado para residual de cloro livre está indicando a concentração de 0,9 mg por litro, o que é correspondente às exigências para este parâmetro na legislação de referência. Ressalta-se ainda que a legislação de referência pode alterar conforme a matriz de água coletada. Por isso, é sempre importante preencher corretamente a requisição de análise entregue ao laboratório juntamente com a amostra de água coletada. Alguns laboratórios não incluem esta coluna no laudo de análise, mas saiba que você tem o direito de pedir a inclusão do VMP no laudo, o que facilita muito a interpretação dos resultados. Caso o laudo não apresente uma coluna com os dados de VMP, você pode estar buscando os parâmetros analisados na legislação adequada, que para a água potável, no caso, é a Portaria número 888 de 2021, do Ministério da Saúde. Você terá o trabalho apenas de buscar cada parâmetro e verificar qual a indicação para o mesmo na legislação. Em seguida, comparar com os resultados obtidos para a sua amostra. A referência é a metodologia analítica utilizada para a análise do parâmetro. No exemplo em questão, foram utilizadas as metodologias do Standard Methods, que é uma referência norte-americana, seguido da data em que foi realizada a análise daquele parâmetro. Em relação às especificações, neste campo, geralmente é apresentada a descrição da legislação ou norma utilizada para comparar as análises com o valor máximo permitido. Quando olhamos para a interpretação destes dados, neste campo nem sempre aparece nos laudos, pois muitos laboratórios optam por não colocar essa descrição. Mas, de modo geral, consiste em uma avaliação dos resultados das análises, para ver se eles correspondem com o VMP, estabelecido então pela norma ou legislação específica. Nós esperamos que essas dicas tenham lhe auxiliado e que de agora em diante o laudo de análise de água não seja apenas um documento exigido pelo órgão de fiscalização, mas que de fato possa ser uma ferramenta para a tomada de decisões em relação ao tratamento necessário a ser realizado na água analisada. Obrigada por participar do nosso curso e continue nos assistindo para saber mais sobre qualidade da água.